Estamos de volta com mais um momento com a palavra. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre os nossos corações. Desde já nós queremos agradecer muito mesmo por você que já é inscrito no nosso canal, tem feito parte do nosso ministério, tem compartilhado essa palavra com outras pessoas. Continue a compartilhar para que outros também possam receber da palavra de Deus em tempos tão difíceis como estes que nós temos vivido. E você que ainda não é inscrito, também se inscreva, faça parte do nosso canal, nosso ministério. Vamos juntos aí nessa caminhada de pregação da palavra de Deus. Não se esqueçam, né, de deixarem seu like, ele é muito importante, tá? É simples, só tocar o dedinho ali no like e para que esse canal possa ser divulgado, para que nosso trabalho possa ser divulgado, para que você também possa cooperar com o crescimento do nosso canal. O seu like é muito importante, por isso. E também o compartilhar, não se esqueça de compartilhar. Outra coisa é acione o sininho da notificação. Tem um sininho, você aciona esse sininho, porque todas as vezes que nós publicarmos uma mensagem, você vai receber, né, o anúncio de que essa mensagem foi publicada, ok? E se inscreva, é muito importante a sua inscrição, né? Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, é só clicar em cima dele e você automaticamente será direcionado sobre como se inscrever no nosso canal. Vamos juntos aí, vamos nos fortalecer, vamos crescer, né? Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a glória e exaltação do nome do nosso Deus. Nosso momento com a palavra hoje é sobre como não viver preocupado. Isso mesmo, como não viver preocupado. Será que existe uma forma, será que existe um ensinamento bíblico que nos orienta a não vivermos preocupados? Será que a gente consegue vencer, né, espiritualmente esse problema que às vezes está presente até na nossa natureza, né, na nossa forma de ser? Tantas pessoas são essencialmente preocupadas, né, umas mais, outras menos. É um problema porque a preocupação gera ansiedade, gera angústia, gera medo, uma série de situações. Então a Bíblia vai nos ensinar sobre como não viver preocupado. E eu já começo fazendo algumas perguntas para você aqui. Você é uma pessoa preocupada? Uma pessoa que tende a se preocupar muito com tudo que acontece à sua volta, às vezes a ponto até de se sentir angustiado, de não conseguir descansar ou ter paz, com as coisas pequenas ou com as coisas grandes, com as situações diárias do seu cotidiano ou com situações inesperadas. Você é uma pessoa preocupada? Se você for, assiste esse vídeo, não deixa de assistir, de compartilhar com aqueles que você sabe que também se preocupam muito, né? Vivem preocupados. Se você não for, assista também, para que você possa continuar se fortalecendo e nutrindo, né, a confiança e a certeza de que a preocupação não é uma coisa muito boa, apesar dela ser natural, dela fazer parte da nossa natureza. Ela não é uma coisa muito boa, é uma coisa que pode afetar até a nossa saúde, tá? Quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, Jesus está orientando os seus discípulos sobre como não viverem preocupados. E Jesus explica para eles uma série de situações naturais, sustentadas por Deus, que Deus cuida das plantas, que Deus cuida das aves do céu, que Deus conhece as necessidades do coração do homem, que Deus olha para os seus filhos de uma forma muito especial e Ele cuida, né, de todos. Os discípulos, pelo jeito, estavam dando sinais de preocupações, e Jesus entra com esse ensino aí, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, explicando para eles, orientando-os sobre como não viver preocupados. Então Jesus nos deixa também algumas lições, porque a semelhança dos discípulos, né, nós também passamos por momentos, e como eu já comecei falando aqui, às vezes a nossa própria natureza é uma natureza preocupada, uma natureza que está sempre
pensando no que vai fazer, como vai fazer, se vai faltar algo, se vai acontecer algo. A gente está sempre ligado em algo que possa nos fazer mal. A preocupação é uma coisa bastante interessante nesse sentido. Então, se preocupar, eu coloco aqui, significa se ocupar. Guarde bem essa definição. Se preocupar significa se ocupar com algo que ainda não chegou o tempo de você se ocupar. Se preocupar significa se ocupar antes do tempo, antes de chegar o momento de você ter que se ocupar com aquela situação. Então, se preocupar não é saudável porque você não consegue mudar a situação que ainda vai acontecer e também não consegue fazer da melhor forma aquilo que você precisa fazer quando essa situação chega. Por quê? Você já vai estar desgastado, cansado e até impossibilitado de lidar com aquela situação quando ela chegar, porque você já se preocupou antes, causando assim um esgotamento, né, físico, emocional e, por que não, também espiritual. Então, você não deve se preocupar, mas a Bíblia nos ensina que você deve fazer algo quando chegar o momento de você fazer algo. Estar preparado para fazer algo. Estar preparado é outra coisa. Não tem nada a ver com se preocupar. Seria o se preparar para fazer quando chegar o momento de fazer. Se preocupar é não fazer nada. É apenas ficar sentindo o peso daquela situação que você precisa resolver posteriormente. Várias pessoas, mas assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Está sempre se lembrando de coisas que precisam fazer, serem feitas, não fazem, mas vive se preocupando, se desgastando e não conseguem fazer, não conseguem realizar aquilo que precisa realizar. Então Jesus vai nos dar algumas dicas sobre como lidar com isso. Jesus diz algumas coisas. A primeira coisa que Jesus diz para os discípulos e para nós é a seguinte: entendam que vocês são muito importantes para Deus. Se Ele cuida das aves, não cuidará de vocês? A primeira coisa que Jesus diz para os discípulos está no versículo 25 e 26 de Mateus capítulo 6. Diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupe com a vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aí ele continua no versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus está falando para os discípulos. Vocês são mais importantes do que as aves do céu, do que as plantas, do que a criação comum de Deus. Vocês são mais importantes porque vocês foram criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. Vocês são especiais porque Deus criou vocês de uma forma especial. Se Deus sustenta essas criaturas, né, que são amadas por Deus, é claro, são criadas por Deus, é claro, mas não foram criadas conforme a imagem e a semelhança de Deus, de uma forma especial. Se Deus as sustenta, Jesus está fazendo aqui uma observação para levar os discípulos a refletirem sobre a importância deles para Deus como pessoas. Será que se Deus cuida dessas aves, não cuidariam de vocês? Está dizendo aqui, vocês são importantes, vocês são pessoas criadas dentro de um propósito, de um plano de Deus, um plano já pré-estabelecido de Deus. Deus quem prepara a vida de vocês. Deus é quem cuida. Deus é quem supre as suas necessidades. É claro que isso não nos isenta de trabalhar, de produzir,
de fazermos a nossa parte, aquilo que podemos fazer, mas aquilo que cabe ao Senhor, aquilo que está nas mãos do Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é dar segurança, dar paz, dar certeza, suprir as necessidades básicas da vida, promover os meios para isso. Jesus está falando para os seus discípulos: fiquem em paz, fiquem tranquilos, não se preocupem, porque o Senhor, vosso Pai, Ele usa a palavra, essa palavra, o Pai de vocês, o vosso Pai, Ele está cuidando disso. Ele está trabalhando para que vocês tenham o suficiente na vida de vocês, para que vocês possam viverem descansados nessa certeza. E aqui Jesus não está falando de um pensamento positivo. Olha, pense positivo que vai dar tudo certo. Não é isso. Jesus não está falando, não está ensinando sobre o pensamento positivo aqui. Ele está falando de uma verdade bíblica, de que as pessoas que Deus cuida, elas não sentirão faltas daquilo que é fundamental, daquilo que é necessário para as suas vidas. Temos que ver que está falando de comida, de vestimenta, né, de uma segurança diária, de uma vida diária sustentada por Deus. Então, a primeira orientação que Jesus dá aos seus discípulos aqui é esta: entendam que vocês são muito importantes para Deus. E o que eu estou dizendo para você neste momento: entenda, você é muito importante para Deus. Deus se importa com você. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua história. Deus conhece as suas necessidades. Deus sabe o que você passa. Deus conhece os desejos do seu coração. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece os seus problemas. Deus te conhece. Você, segundo a palavra de Jesus, você é muito importante para Deus. Você vale muito para Deus. Não podemos nos esquecer que o próprio Jesus entregou a vida dele por você, por mim, por nós. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus vê em você uma pessoa tão especial que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso pela sua vida e pela minha vida, pelas nossas vidas, que foi o seu Filho. O salmista também fala assim: por ti, né, citando a palavra de Deus, ele fala: por ti eu darei nações. Como que você é especial? Como que você é importante para Deus? Talvez você não saiba disso, mas precisa saber. Você é especial, você é uma pessoa especial, porque Deus em Cristo te torna uma pessoa especial. Entenda isso. Isso vai te ajudar a não viver preocupado. A segunda palavra que Jesus deixa para os seus discípulos é: entendam que as suas vidas estão nas mãos de Deus. Entendam que as suas vidas estão nas mãos de Deus. Não adianta se preocuparem que vocês não acrescentarão, ele usa uma expressão aqui, vocês não acrescentarão 44 centímetros à sua vida, porque a palavra côvado aqui significa, tem uma equivalência, né, a 44 centímetros. Nesse texto, versículo 27, ele vai falar a seguinte coisa: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, ele está falando assim: a preocupação, viver preocupado, não vai fazer vocês acrescentarem 44 centímetros à vida de vocês. Não vai acrescentar praticamente nada, ou nada, porque a preocupação não vai nos ajudar a mudar a situação da nossa vida. Não vai mudar o curso da nossa vida. Não vai mudar a direção da nossa vida.
mas a compreensão da vontade de Deus e as nossas atitudes de fé. O que Jesus está falando, que a preocupação não vai nos ajudar a mudar nada na nossa vida. Pelo contrário, às vezes até atrapalha demais. Mas o que vai nos ajudar a mudar o curso da nossa vida, ele vai dizer assim, é a nossa compreensão da vontade de Deus. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, o que Deus está pensando em realizar na nossa vida, o que Deus já está preparando para nós, a nossa vida começa a mudar. Outra coisa que ele fala é a nossa atitude de fé. Com a nossa atitude de fé, nós também eliminamos a preocupação e passamos a confiar em Deus e assim nos tornamos habilitados a darmos os próximos passos que precisamos dar para termos uma vida melhor. Mas a preocupação em si, ela não pode acrescentar nada à nossa vida. Ela não pode mudar nada em relação à nossa vida. O Salmo 39, que eu vou abrir aqui, versículo 4 e 6, traz uma palavra muito interessante. Salmo 39, versículo 4 e versículo 6, assim: Senhor, dá-me conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Versículo 5, ele vai dizer assim: Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta. O ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta. É pura vaidade. Ele amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Queridos, isso é um ensinamento perfeito sobre a transitoriedade da nossa vida, a fragilidade da nossa vida e em que, preste bem atenção nisso, em que devemos prestar mais atenção, onde devemos concentrar mais os nossos esforços, onde devemos concentrar mais as nossas ações. Não é na preocupação com coisas, não é na preocupação em juntar coisas, em produzir coisas, em ter coisas, mas na própria vida. Eu ousaria dizer aqui, nos nossos relacionamentos, investir mais nos nossos relacionamentos, na nossa qualidade de vida conosco mesmo, né? Uma vida própria, com o próximo, com Deus. Devemos nos concentrar, porque o nosso tempo passa muito rápido. Os nossos dias passam muito rápido. Nós não podemos perder tempo. O tempo, para nós, é uma coisa valiosa, porque o nosso tempo é muito curto. A nossa vida passa muito rápida. E a preocupação não vai mudar o curso da nossa vida, vivermos atarefados, envolvidos com tantas coisas que, às vezes, só geram preocupação, não vai trazer para nós o que nós precisamos, que é a felicidade plena, a paz, a alegria, a segurança, a satisfação que nós só encontraremos em Jesus à medida que formos vivendo a nossa vida de uma forma confiante em Deus, obediente e certo de que o Senhor cuida de nós. Devemos entender, segundo esta palavra, que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Entenda isso. O melhor lugar para viver, para se sentir seguro, é nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus nós sempre nos sentimos seguros, porque nada pode nos tirar dessas mãos poderosas. Nada pode nos atingir nessas mãos poderosas. Nada pode nos alcançar nessas mãos poderosas. Nas mãos de Deus nós estamos plenamente, completamente protegidos, amparados e guardados. Mas Jesus também continua dizendo, entendam que Deus conhece vocês, e está sempre disposto a suprir as suas verdadeiras necessidades. Do versículo 28 em diante, do capítulo 6 de Mateus, assim, e por que se preocupam com o que vão vestir? Está falando aqui porque vocês andam preocupados com o que vão
se vestir, com o que vão comer. Não há necessidade. No versículo 34 ele fala assim: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Ele vai falar aqui que Deus conhece durante todo esse texto as suas necessidades. Ele conhece aquilo que você precisa e vai usar outra figura aqui, que é a figura dos lírios do campo. Plantinhas comuns que nascem no campo, ele vai dizer que o Senhor cuida delas, derrama chuva, dá o sol, e elas são bonitas. Os lírios do campo, dos campos, são bonitos. Né? Quando você vê um campo que tem muitos lírios, é uma visão maravilhosa. Jesus vai dizer que eles se vestem melhor do que Salomão, o rei Salomão, personagem bíblico que era rico, sábio, se vestia muito bem, e vai falar que os lírios dos campos que Deus faz produzir, que Deus cuida, se vestem melhor do que Salomão. É uma beleza ver um campo florido. E ele fala assim: vocês valem mais do que isso. Eu cuido, Jesus está falando, o Pai cuida desses lírios, não cuidariam de vocês? Se o Pai supre essas necessidades, derramando a chuva no seu tempo, dando sol no seu tempo para cuidar dessas plantas, não cuidaria de vocês também? Não derramaria chuva sobre as suas vidas, chuvas de bênçãos? Não cuidaria de vocês com alimento? Não cuidaria de vocês suprindo as verdadeiras necessidades que vocês têm? É claro que sim. Se ele faz isso com os lírios do campo, por que não faria com vocês? Jesus está falando para os seus discípulos, para nós também, para mim, para você nesse momento. Por que o Senhor não cuidaria de você se Ele tem cuidado das plantas dos campos? Por que Ele não cuidaria de você? Entenda, o Senhor cuida de você. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está trabalhando para suprir as suas verdadeiras necessidades. O Senhor cuida de você. Mas como que eu posso vencer essa preocupação? Como que eu posso deixar de ser uma pessoa preocupada, aflita? Como? Como? Jesus também vai nos ensinar. Ele diz assim: não deixe de fazer hoje o que você precisa fazer. Você não precisa se preocupar, mas você pode se ocupar. Entendeu? Você não precisa viver preocupado, mas você pode se ocupar. Procure fazer alguma coisa hoje, ao invés de ficar só se preocupando, só pensando naquilo que você precisa fazer e ainda não chegou o momento de fazer. Não deixe de fazer hoje aquilo que você tem que fazer. Ele fala assim: basta cada dia o seu mal. Ou seja, você tem que aprender a lidar com aquilo que está acontecendo hoje. A trabalhar por aquilo que está acontecendo hoje, sem ficar preocupado com aquilo que ainda vai acontecer e ainda não aconteceu. Você pode se ocupar, fazer, se envolver, participar. Não deve se preocupar, se ocupar antes do tempo. Mas você pode e deve se ocupar em fazer aquilo que precisa fazer hoje. Assim você vai aliviar a preocupação, vai tirar a preocupação da sua vida, porque você vai estar fazendo algo hoje que pode mudar a sua vida amanhã. A outra dica de Jesus é: se entregue completamente a Deus, entregue a sua vida completamente a Deus. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, talvez digam assim: mas pastor, eu já entreguei a minha vida completamente a Deus. Mas você sabe que a preocupação significa reter coisas, reter a própria vida, reter situações, tentar resolver sozinho, tentar resolver com as próprias forças, tentar resolver com a própria inteligência só, se entregar a Deus. Quando nós aprendemos a entregar a Deus, nós aprendemos também a descansar no Senhor. O Salmo 37.
Aprendemos a descansar no Senhor. Então, quando eu me preocupo muito, é porque eu ainda não estou conseguindo entregar completamente a minha vida ou aquela situação que me preocupa a Deus. Não estou conseguindo entregar completamente. Tirar o peso de mim, passar para Deus a minha confiança, a minha esperança e a certeza de que Ele vai cuidar. Por isso que Jesus dá essa dica: entregue completamente sua vida a Deus. A outra dica: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele vai falar ainda: e todas essas coisas serão acrescentadas. Entregue, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que está em Jesus, porque Ele que é a nossa justiça. Nós não temos justiça própria, somos justificados nele, em Jesus. Então busque em Jesus, através de Jesus. O próprio Jesus certa vez falou: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. A nossa justiça está em Jesus. Ele que é a nossa justiça, Ele quem pagou pelos nossos pecados, Ele quem pagou por nós o castigo que nos trouxe a paz, Ele que se entregou por nós. Então a nossa justiça está no Senhor. Então busque essa justiça em Cristo, busque uma vida justificada em Cristo e busque o reino de Deus, que é uma vida prática dessa justiça no mundo. É buscar viver de uma forma justa aqui no mundo. É buscar fazer a vontade de Deus, se importar com o outro, cuidar do outro, cuidar da sua própria vida, fazer o que é certo. Isso é buscar o reino de Deus aqui na terra. É viver o reino de Deus aqui. É amar como Jesus amou, é perdoar como Jesus perdoou, é fazer o que Jesus fez, é viver como Jesus viveu enquanto Ele viveu entre nós e viver da forma que Ele nos ensina. Quando nós fazemos isso, podemos descansar no Senhor e podemos viver sem uma preocupação excessiva na nossa vida. E por último, não menos importante, Jesus diz assim: aprenda a viver um dia de cada vez. Versículo 34. Basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Basta a demanda de cada dia para nos ocupar, ou ocuparmos. Basta os problemas de cada dia para termos que resolvê-los. Basta os serviços de cada dia para podermos fazê-lo. Basta o trabalho de cada dia para termos que realizar. Viva hoje. Aprenda a viver um dia de cada vez. E a preocupação deixará o seu coração. Aprenda a viver o hoje. Aproveitar os momentos que você tem com quem você ama. Aprenda a aproveitar o tempo que você tem para fazer aquilo que você precisa fazer. Aprenda a aproveitar o dia de hoje. Aprenda, segundo as palavras do próprio Jesus, a viver um dia de cada vez. E você não viverá preocupado. Viva um dia de cada vez. Porque Ele já é suficiente para a sua vida e para as nossas vidas. O Senhor te abençoe poderosamente com essa palavra, que você consiga colocar em prática essa palavra para viver de uma forma plena na presença de Jesus, feliz, tranquilo, calmo e aproveitando cada momento da sua vida. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Né? Tem esse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreva, deixa o seu like, ele é muito importante para fortalecer o nosso canal. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o maior número de pessoas que você puder. Vamos juntos nessa caminhada, nesse ministério, fazendo a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.